Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em você. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Tende compaixão de nós, Senhor. Vamos clamar pelo Senhor nesse dia de hoje, pedindo que Ele tenha misericórdia de todos nós. É o Senhor que atende àqueles que o invocam. Queremos rezar e trazer presente nesse dia de hoje, continuar rezando pela Edna Araújo, ela que vai passar hoje pelos médicos, para o encaminhamento cirúrgico. Então que Jesus coloque sua mão sobre toda a sua dor, rezando também pelos seus familiares. Queremos também trazer presente e rezar pelo Noélio, pela Angélica, a Detinha, a Carmen, o Gessonei, a Lucília. Rezar por todas as pessoas que nesse momento reza conosco, por todas as pessoas que têm necessidades, sobretudo as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Queremos trazer presente as pessoas que têm câncer, as pessoas que estão se recuperando do vírus, do coronavírus. Queremos rezar pelas pessoas que ainda se encontram internadas nos hospitais, pelas pessoas que estão tristes, deprimidas, por todas as pessoas que nesse dia de hoje precisam das nossas orações. Queremos também rezar pelos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos ouvir agora está em Lucas, capítulo 4, do versículo 38 ao 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus ameaçou a febre e esta deixou a mulher. Então, no mesmo instante, ela se levantou e começou a servir. Ao pôr do sol,
todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque os demônios sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, não queriam deixá-lo que fosse embora. Mas Jesus disse: Devo anunciar a boa notícia do reino de Deus também para as outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E Jesus pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui Jesus cura mais uma pessoa, né? Ontem a gente viu a cura daquele que estava possesso, né? Foi curado de um demônio, né? Um homem que estava com demônio, endemoniado. Hoje Jesus cura uma mulher, a sogra de Pedro. E é interessante a gente observar no Evangelho que Jesus, ontem, se eu não me engano, a gente rezava o projeto de vida de Jesus. E no projeto de vida de Jesus tinha que ele veio para curar todas as pessoas doentes, ele veio para libertar as pessoas. Aqui convém a gente lembrar que mais do que frequentar, e aqui Jesus saiu da sinagoga, ontem ele estava na sinagoga, hoje ele saiu da sinagoga e ele vai para casa, né? Então, Jesus aqui, ele não está no templo, é bom a gente lembrar disso. Por quê? Porque Jesus prefere as casas, ele prefere o encontro com o povo nos caminhos. Jesus também cura, Jesus se encontra com as pessoas nas estradas, na casa, na sinagoga, que é a capela da comunidade, e assim por diante, né? E aqui nesses espaços, nesses ambientes, a casa, o caminho, né? Nas praças e assim por diante, as pessoas têm acesso ao encontro com Deus através de Jesus. No templo só podia entrar os sacerdotes. E Jesus, por isso que Jesus, ele vai na sinagoga da comunidade, ele vai na casa, ele vai na rua e assim por diante. E assim vai encontrando com as pessoas. E aqui é interessante, Jesus se aproximou. Então, mais do que procurar quem é o próximo, Jesus se torna próximo. Jesus faz algo fundamental para quem trabalha com pessoas doentes e com quem está na exclusão. Você que trabalha com pessoas doentes, você que é legionário e que visita pessoas doentes e assim por diante. Pessoas que estão doentes, que está o que acontece aqui? Jesus valoriza a questão do toque, né? A questão do abraço, a questão da aproximação. Jesus valoriza, sobretudo, aqui as pessoas que estão debilitadas, pessoas doentes, né? Então, aqui o texto diz que enquanto estava deitada essa mulher, ou seja, a sogra de Pedro, ela não podia ser sujeito do seu próprio agir. Então, ela dependia de outras pessoas. Então, colocá-la em pé faz dela uma diácona, ou seja, uma pessoa livre para servir. O texto diz que depois que ela se colocou em pé, ela começou a servir Jesus. Ela se põe a serviço, né? Depois da cura, ela se põe a serviço. E é interessante a gente observar que quando a gente também recebe algum benefício, algum milagre, né, alguma cura, a gente precisa também se colocar a serviço. Porque às vezes a gente recebe, né, o milagre, a gente recebe a cura, mas a gente não se coloca a serviço. É interessante observar aqui. E aqui a gente volta a falar de novo da questão do toque do amor de Jesus. Jesus se inclina, Jesus toca nas pessoas.
E aqui diz, imediatamente ela se levantou e começou a servi-lo. Então, baseado nesse texto da cura da sogra de Pedro, nós também nos conscientizamos de que em qualquer estágio da nossa existência ou situação que enfrentamos, né, o Senhor nos dá a condição, o Senhor nos dá essa condição, a condição de ter uma vida nova, de sair, né, da penúria, da enfermidade e até mesmo de uma situação de morte, né? Então, a sogra de Pedro é para nós um exemplo, ela é um exemplo, né, para nós, de que não há limite de idade para que possamos servir a Deus. Não há limite de idade para que possamos servir a Deus. Então, Jesus Cristo foi um enviado pelo Pai, justamente para salvar a todos os que se encontram inseridos, né, nesta situação. Então, Jesus veio para salvar a todos, né? Não podemos duvidar, né, de jeito nenhum, né, de que Jesus possa nos curar das nossas enfermidades, nos libertar do mal e nos fazer reviver, né, nos fazer reviver, mesmo que estejamos à beira da morte. A gente só precisa permitir que Jesus toque em nós. Então, as doenças e os males que sofremos hoje são, na maioria das vezes, lamentos da nossa alma, né? Da nossa alma necessitada do toque de Jesus, necessitada da sua palavra, da sua orientação. Nós estamos vivendo, né? Iniciando hoje, né? O mês de setembro, é o mês da palavra, é o mês da Bíblia, né? Então, assim, que a gente possa, durante todo esse mês, e assim, né, durante todo o ano, mas sobretudo nesse mês, que a gente possa tocar mais na palavra, que a gente possa rezar mais com a palavra, né? E quando a gente é tocado pelo Senhor, quando a gente é banhado pela misericórdia, nós também poderemos nos levantar da nossa cama, né? Assim como a sogra de Pedro levantou da cama e começou a servir, também nós, quando tocados pelo Senhor, nós também poderemos, né, levantar da nossa cama e buscar, né, outras pessoas. Quantas pessoas hoje também não estão acamadas, entre aspas, né, porque perderam o sentido da vida, porque, né, não encontra, não tem mais esperança, né? Então, quantas pessoas continuam aí deitadas, precisando do toque de amor de Jesus, do toque de Jesus. E às vezes isso só é possível através de nós. Jesus precisa de nós para que a gente vá ao encontro dessas pessoas, para que a gente saia do nosso aconchego, do nosso espaço, porque assim, às vezes a gente vai só para a igreja. Ótimo, lá a gente vai se alimentar da Eucaristia para criar força, mas é necessário que depois, uma vez que a gente adquire essa força, essa energia através da Eucaristia, é necessário irmos ao encontro das pessoas. É necessário seguir o Mestre. O Mestre adentrou a casa da sogra de Pedro. Por quê? Porque ela certamente não tinha condições de se levantar para ir ao templo, para ir à sinagoga. Jesus vai ao encontro dela e ele cura, né? E ele cura daquela enfermidade que deixava aquela mulher presa, que deixava aquela mulher acamada, porque ela não tinha coragem nem de levantar. Aqui não fala qual era, diz que ela estava com febre, né? O texto diz que ela estava com febre, mas a febre é sinal de alguma doença, né, no corpo da gente. E aqui não fala, apenas diz que ela estava com febre. E estava de cama, né? Estava deitada, porque o texto diz que ela levantou. Então, assim, que a gente possa também levantar das nossas doenças, entre aspas, para irmos ao encontro de tantas pessoas que nesse momento precisam do toque de Deus. Precisam do toque do amor de Jesus. São muitas pessoas que precisam, né? E é interessante que depois que Jesus cura a sogra de Pedro, o texto diz que ele vai, né? Ele vai para todos os lugares. Então, ou seja, Jesus não se prendia a lugar nenhum, ele não tinha predileções, né? Curava todos os doentes que encontrava e dava nova vida às pessoas sem
esperança. Ele precisa, né, de nós para continuar fazendo milagre. Jesus precisa de nós para continuar fazendo milagres e prodígios, pois somos curados, né? Pois nós somos curados para amar e servir a Deus aqui na terra em favor de todos que são necessitados de salvação. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos conceda essa graça. A graça de sermos curados e de ajudar outras pessoas que estão acamados, que estão doentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.